Ajusta aí direitinho a tua câmera para a gente não ficar cortados. Exatamente. Olá, boa noite. Eliane, você já chegou, né? Você já está aqui com a gente. Diz aí como é que tá o Sul. Os Tá bem! já chegaram aí. Os gafanhotos já chegaram, já foram embora. O tufão também, né? Então aqui já deu de Maravilha. tudo. E agora vem uma frente fria bem generosa. Tava calor aí essa semana e você disse que já vai esfriar. Aí é 8,80, né? É. Hoje acordei, quer dizer, logo no início da manhãzinha estava 6 graus. Depois lá pelas 10, 9, agora está uns 14. Maravilha. O Sul deve ser maravilhoso, né? Bom para tomar vinho, para comer um presuntinho de Parma, um queijinho especial. É fantástico. Eu gosto bastante aqui. Né? Tem essas tendências, tem Gramado, a Serra Gaúcha, que é maravilhoso, gosto bastante de lá. Então tem muitas coisas aqui para fazer, principalmente a culinária, né? A culinária é muito gostosa. O vinho, muito bom também, então tem experiências bem interessantes. Quem tiver a oportunidade, né, de vir para o Sul, sempre é muito bom. Bom, então não vamos perder tempo, Eliane. Já são 18 horas e nós vamos dar início aos trabalhos, não é mesmo? Com certeza, esse bate-papo de sábado tá muito bom, né? Tô com um chazinho hoje. Ah, que maravilha. Eu tô com água hoje. Tô só na água. Bom, eu sou o Marcos Welby, representante comercial na região Centro-Oeste e consultor técnico da Interlight, gestor de relacionamento, tá? Eu sou seu amigo. Sim, eu sou seu amigo, só que você ainda não sabe disso, tá? Eu estou com a minha amiga Eliane Berti aqui para te orientar, levar a informação que você precisa para especificar bem, projetar bem e, principalmente, comprar bem. Eliane, economizar tempo e dinheiro é ou não é saber comprar bem? Com certeza, né, Marcos? E para isso, para saber comprar bem, a gente tem que levar um pouquinho de conhecimento para ninguém tentar vender gato por lebre. Então, quanto mais a gente aprende, melhor a gente compra, né? Faz melhores escolhas e isso em tudo na vida da gente. Maravilhoso. Então, sejam todos bem-vindos à nossa terceira live da Conexão Centro-Sul, falando sobre soluções luminotécnicas. Esse é o nosso ponto de encontro, todo sábado, às 18 horas, com você especificador, você comprador e você cliente, interessado ou curioso. Aproveitem todas as nossas informações, tá? Então, antes de falarmos do nosso tema de hoje, Eliane, vamos nos apresentar e informar em que regiões nós estamos dando suporte. As damas primeiro. Bom, meu nome é Eliane Berti, eu sou representante comercial na região sul, né? Atendo os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Represento aqui a Interlight Soluções de Iluminação, a Brilha LED, a Lumiframe também, que são telas, né, tensionadas de luz, e com a Cerveline, os revestimentos acústicos da OWA Ovasonics. Muito bom. Eu sou o Marcos Welby, representante comercial na MW, assessoria comercial, consultor técnico de iluminação e gestor de relacionamento. Eu tenho nas minhas pastas aqui a Interlight Iluminação, onde a gente atua em Brasília, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na minha pasta eu tenho também a Lumiframe, que são as telas tensionadas, e nós trabalhamos com Brasília e Goiânia. Então, vamos direto ao tema do nosso terceiro episódio. Hoje estamos trazendo para vocês
informações técnicas para a área da educação, não é mesmo, Eliane? Exato. Vamos falar um pouquinho, né, da iluminação entre as universidades, escolas, cursinhos, né, auditórios, enfim, a gente vai falar da parte da iluminação, acústica, telas tensionadas e a melhor solução, né, que nós temos hoje no mercado para aplicação nessas áreas. Eliane, tem então exatamente um nicho muito específico da educação, esses departamentos, as escolas, os cursinhos, eles têm realmente um nicho muito especial para os produtos que a gente tem em carteira? Exato, isso aí é um cuidado que cada vez o profissional está se preocupando mais, né? Os gestores da educação também estão tendo uma melhor convivência dentro da sala de aula, né? Tendo um conforto visual, um conforto acústico. Isso se beneficia na parte do aprendizado, realmente, e faz um grande diferencial. E a gente tem que cada vez mais, né, fazer com que tenha um melhor aproveitamento de ensino, né, dentro dessas salas, e a gente está firme nisso, né, de levar um conhecimento que nós temos, né, como a consultoria técnica de produtos que podem ser aplicados dentro dessas áreas. Maravilha. Então, você que está aqui com a gente na nossa live, responde aqui no nosso comentário, então manda aqui no direct, se você sabe quais as linhas de produtos mais indicadas para a área da educação. Se você tem uma noção, se são embutidos, se são spots, se são trilhos, qual o tipo de iluminação que é mais especificado para esse tipo de projeto, né? Então, antes de falar dos produtos, vamos falar um pouquinho, né, Eliane, sobre temperatura de cor e IRC, né, que é o índice de reprodução de cores. Quais as temperaturas mais utilizadas nos ambientes escolares, Eliane? Normalmente, nas salas de aula, antigamente, os professores colocavam realmente aquela luz fria, né, aquela luz estática, de atenção, bem de atenção. Hoje, o mais indicado seria a temperatura de 4.000 K, né, que é uma temperatura ideal para manter também o foco e não ser tão cansativo ao longo de 4 horas de aula, né? Então, isso aí requer mudar a temperatura, né, para 4.000 e tirar aquela cultura dos 6.500. Na parte de bibliotecas, auditórios, tudo a gente usa mais a temperatura de 2.700, né? Então, os profissionais usam mais essa temperatura para ter o acolhimento, fazer cenas, então, relaxamento, né, numa biblioteca, para ter calma, né? E que a luz fria, ela te traz muito agito também. Mais foco, mais concentração também, né, com a temperatura mais quente, é isso? Não, na verdade, a temperatura mais quente, ela te traz mais conforto, relaxamento. Vamos supor que vai fazer uma leitura, uma boa leitura na biblioteca, ela vai te dar mais conforto, né? Vai diminuir o ritmo. A 4.000 K, ela vai te dar um conforto, uma atenção, né, maior, aonde tem que ser, né, naquele período, durante 4 horas de aula. Então vamos falar, já que a gente está falando um pouquinho de temperatura de cor, vamos falar então de conforto visual e vamos falar também um pouquinho de índice de reprodução de cores, não é mesmo? Vamos falar um pouquinho sobre o IRC. O IRC, ele é uma métrica muito importante, né, e que deve ser observada nos projetos. Ele é o índice de reprodução de cores. Então, a gente tem como referencial o IRC solar, que é o IRC 100. É o maior índice para referência de reprodução de cores, tá? O nosso desafio é sempre desenvolver produtos, né? As indústrias que trabalham conosco, elas são sempre desafiadas a desenvolver produtos que possam estar mais próximos desse índice solar, que é o índice 100. Então, é por isso que o IRC ele é tão importante. Ele é a somatória de 15 cores, né? As cores pastéis e as cores saturadas. Então, existem algumas empresas, Eliane, que calculam o IRC apenas com as cores pastéis. E isso é muito prejudicial, porque o R9 vai estar muito baixo. Então, se você
tem um IRC com R9 muito baixo, a reprodução de cores não é fiel. Então, tem que verificar se o produto que você está comprando, o produto que você está especificando, tem o IRC alto, e se esse IRC alto está levando em consideração as cores pastéis e as cores saturadas. E, principalmente, se o R9 está acima de 60, acima de 70. Porque aí sim você vai ter uma reprodução de cores muito fiel e muito próxima do IRC solar. Vou falar um pouquinho de conforto visual, que é o UGR. O UGR é o índice de ofuscamento de uma luminária barra ambiente projetado, né? Então, é a relação entre a luminária e esse ambiente projetado. Então, quanto menor o UGR, mais confortável a sensação produzida pela luminária dentro do campo de visão. Então, o que que acontece? A gente trabalha, tem uma escala entre 10 e 28, entre imperceptível e desagradável. Então, as luminárias que a gente trabalha na Interlight, elas trabalham todas com UGR menor que 19 e menor que 16, que é um controle de ofuscamento que permite uma iluminação confortável, perceptível, agradável. Então, é muito importante ter IRC alto e ter um UGR menor que 16 ou menor que 19. Não é mesmo? Exato, exatamente isso, né? Tem a luminária, a luz, né? Ela tem várias características onde a gente tem que estar atento para comprar a melhor solução, para indicar a melhor solução, para especificar a melhor solução, porque isso coloca uma especificação muito genérica e isso não vai fazer uma boa compra, porque a pessoa que vai vender ou ofertar, vai ofertar aquilo que é melhor para ela, né? E se a pessoa não tem esse conhecimento, fica muito genérico, né? E a gente costuma comprar aquilo que nos indicam e nem sempre, se a gente não tem esse conhecimento, vai atender exatamente isso, né? Verdade. E aí você acaba comprando uma luminária que não cumpre a função luminotécnica. Não basta apenas iluminar com potência. Você precisa iluminar com eficiência luminotécnica. Você precisa iluminar lançando mão de toda a tecnologia que a gente tem. É IRC, é UGR e uma série de outras coisas que a gente vai falar logo, logo. Eliane, então vamos falar então aí sobre a diferença entre essas luminárias, né? Então a gente vai começar a falar sobre alguns produtos para a área da educação. Dentro de salas de aula e corredores, o que que você indicaria para esse tipo de iluminação? Como que nós iluminaríamos? Você vai falando e eu vou mostrando aqui, tá bom? Tá certo. Vamos supor, a preocupação dentro da sala de aula, né? O profissional vai se preocupar com a acústica. Se ele utilizar um forro mineral, que é para absorção acústica, ele vai ter as duas opções, né? De utilizar nos tamanhos de 625 por 625 ou 1225 por 625. Essa luminária, Marcos, né? Que é a SkyLED, ela tem para essas medidas, né? Qual é o diferencial desta luminária para um painel? Essa luminária, pode observar que ela é um pouco mais alta, né? Essa Sky é da Interlight, ela tem a impressão, né, dos LEDs no corpo dela, já vou botando a mão, né? E outra coisa muito importante, ela tem o recuo, que é para maior conforto visual, né, para ter esse conforto, né, luminotécnico na parte da educação. Complementa aí, Marcos, essa luminária. Né? Tem LED em todo o corpo, luminoso, todo o corpo da luminária. Então aqui, ó, aqui você pode ver, vou mostrar aqui, você consegue perceber que a gente tem LED em toda a luminária. Você não vai perceber, utilizando esse produto, um miolo preto, porque a gente tem LED em toda a luminária, tá? Não temos LED apenas nas laterais. Em todo o corpo da luminária a gente tem. Então você vai gastar menos luminárias e vai iluminar com muita eficiência, fazendo essa casadinha aí, não é mesmo, Eliane? Exato.
o grande diferencial, né, falando de uma luminária, que é esta, né, de um painel, porque os painéis são chapados, normalmente eles têm fita na volta, né, então essa é a diferença. Às vezes a pessoa vai olhar essa luminária, pensa que é a mesma coisa, mas não é. Diferença de luminária e painel tem uma diferença bem grande. Fora a vida útil, né? Ele tem essas aletas aí para o resfriamento do LED, para ter maior durabilidade. Essa luminária da Interlight, ela tem 5 anos de garantia, né? Só a garantia dela é 5 anos, então é para sobreviver bastante tempo. E sempre no comprar, né, uma luminária com alta eficiência e com rendimento, a gente tem que pensar não só no investimento momentâneo, né? Mas o investimento que vai durar bastante tempo, não vai ter troca futuras de manutenção, né? Então tem toda essa eficiência aí que uma luminária de uma boa qualidade oferece, como tu disse, né? É comprar bem, né? Saber especificar é comprar bem. Exatamente. E se a escola quiser utilizar com lâmpadas convencionais, a gente tem uma opção? Sim, nós também temos a opção. Tem muitas escolas que existe a cultura ainda da lâmpada, né? Tanto escola, semana passada nós falamos sobre os dos hospitais. Então tem essa cultura da lâmpada. Então nós temos essa Sky para o uso de lâmpadas nessas medidas para forro mineral e outras medidas, né, Marcos? Nós estamos falando assim uma solução quando na sala de aula existe o forro, né? Que é a propriedade acústica ali. Mas a Skylight, a gente tem diversas medidas com diversos tamanhos aí para a gente complementar esse projeto. E quais os tamanhos compatíveis com os forros, Eliane? Quais os tamanhos das luminárias? Tanto a de LED integrado quanto a convencional, para trabalhar com forro. Quais são as medidas? Nós temos 625 por 625 e 1225 por 201. Né? Aí a gente vai colocar o perfil e vai dar aquela linearidade no projeto. Então vamos falar dessa opção aqui também, Eliane. Vamos lá. Bom, a quadra LED, a gente vai... Essa que você está mostrando, né, Marcos, é para uma lâmpada, né? Quando faz o uso de lâmpada. Uma dicróica, no caso. Essa aqui é a quadra LED com o LED integrado, nosso, da Interlight. Ah, essa aí. Mas nós temos também a quadra LED para uso de lâmpada. Isso, temos. Então, essa luminária, normalmente a gente usa em recepções de escolas, nos auditórios, né? Então, tem as salas dos professores, tem diversos ambientes que a gente vai conseguir, né, colocar essa para dar um movimento de luz, né, foco e faixas diferentes. Nós temos graus diferentes também dessa luminária. Ela tem o recuo, vai proporcionar, né, o conforto visual, sempre proporcionando. E esse preto na volta, quando especificado, não todo branco, ele não deixa a luz estourar logo que sai, né, do LED integrado ou de uma lâmpada integrada. Então, esse preto aí é para não ter aquela explosão de luz. Eu posso trabalhar ele com borda e eu tenho ele também no frame, não é isso, Eliane? Exato, nós temos no frame e com bordas. A no frame para uso de gesso, né? Isso. Aí fica aquela questão, né, para a utilização de no frame, um bom instalador, né, de gesso é fundamental para esse tipo de especificação de produto. Ok, então a gente estava falando da quadra LED. Se você é tradicional, quer continuar trabalhando com luminárias que podem movimentar os orbitais, tal, a quadra LED proporciona isso. Mas se você quiser trabalhar com minimalismo, você pode fazer um comparativo entre a tecnologia que a Interlight está desenvolvendo, que é a linha Pico. Olha a diferença entre uma e outra, não é mesmo, Eliane? É incrível, né? É incrível, é incrível. A linha Pico, ele tem essa eficiência, né? Ela vai te reproduzir a mesma luz que a quadra LED de Croica vai reproduzir. Então, com menos recursos, nós vamos conseguir dar a mesma eficiência luminosa, né? Com um conceito de minimalismo. Olha o tamanho dessa, olha a altura dessa. Para forros, né? Quem tem o problema de altura de forro, nós temos essa solução da linha Pico.
não só na dicróica, mas a gente tem esse mesmo conceito, a substituição da linha pico, tu pode substituir também as pares, também com essa altura, a MR111, né? Cada um com as suas potências para fazer essa substituição. Exatamente, Liane. Então, agora que a gente falou da SkyLED, a gente falou da linha quadro, da linha pico, eu vou falar um pouquinho sobre auditórios, né? Auditórios a gente usa uma iluminação indireta, a gente pode estar trabalhando com fitas de LED atrás dos painéis, balizadores, né? Isso em espaços de eventos, formaturas, teatros, reuniões, né? Então, a gente pode realmente trabalhar com a série de produtos. A gente pode trabalhar com a SkyLED, a gente pode estar trabalhando com a linha Pico. Na semana passada a gente falou da linha Arc e a gente falou da linha Vigia, não é mesmo, Eliane? Exato. Então, o que a gente pode estar utilizando desses locais são a linha Serena. A linha Serena ela é incrível. Ela é uma luz indireta, é um perfil que pode ser de meio metro, 1 metro ou 2 metros, para você fazer linhas de luz ou para você fazer arandelas. Eu estou com a branca microtexturizada aqui na minha mão, eu tenho LED aqui na parte inferior, eu tenho LED na parte superior e tenho o driver aqui no meio. Então é isso que você está vendo aqui na minha mão. LED na parte superior, LED na parte inferior e o driver. O nosso LED, ele é IP20, de 12 watts ou de 21 watts, nas cores de 2.700, nas temperaturas de cor 2.700 ou 4.000. Mas você pode utilizar aqui a luz que você quiser, a fita que você quiser. O nosso perfil pode ir para a área externa. A única coisa que não pode ir para a área externa é a nossa fita, né? Então a linha Serena é uma linha maravilhosa, ela tem essa coisa de trazer, né, o conforto, trazer a serenidade, trazer uma luz mais difusa, maravilhoso para estar usando aí, fazer linhas de luz, né, nos auditórios, vai ser muito interessante, não é mesmo, Eliane? Exato. Um diferencial aí também na nossa fita, né? Nós temos hoje apenas a opção de IP20, mas a diferença é que ela tem 140 pontos de LED por metro, né? Então isso te dá uma fotografa, ela te dá uma linearidade muito interessante. Isso tanto para o próprio auditório, né? Vai se usar um Nex acústico para cuidar dos revestimentos ali, tu consegue colocar essa luz indireta, né? Fazer movimentos, enfim, dá para fazer muita coisa tendo essa opção, né? De fita, né? E essa linearidade aí dos projetos. Maravilhoso. Eu vou colocar aqui na minha mão agora 2 produtos que eu vou falar que a gente usa muito, é um produto muito especial na Interlight, que são os nossos spots, os nossos projetores da linha Sirius. Olha que coisa maravilhosa. Esse aqui é o nosso projetor Sirius com o driver integrado. E a gente tem aqui o nosso projetor Sirius Eco. Eu vou falar sobre eles agora e sobre a utilização desses spots no nosso trilho eletrificado. A gente estava falando, já falou muitas vezes do nosso trilho de baixa voltagem, que é da linha Duit, mas a gente tem um trilho eletrificado, que ele é mais do que um condutor de energia, tá? O trilho Interlight, ele é uma estrutura versátil que fornece flexibilidade para a aplicação da iluminação e ele pode ser conectado, tá? Um ao outro para atender cada formato do projeto. Então você vai, por exemplo, utilizar o projetor Sirius com o driver integrado num trilho Interlight, tá? Esse produto aqui, eu tenho ele em 3 potências. 10 watts com 1070 lumens, eu tenho ele com 20 watts e tenho ele com 35 watts. Então ele possui um design robusto, moderno, com uma máxima eficiência luminosa e conforto óptico compatível com diversas aplicações, tá? O refletor dele, como você pode ver aqui, ó, é um refletor recuado, ele permite um controle de ofuscamento aí, porque ele tem um ângulo de corte
menor que 50 graus. Então, você está vendo que o LED está lá dentro? O LED cobre está lá dentro, tá vendo? Então, a gente consegue iluminar sem ofuscar. Além disso, para esse produto, a gente tem um Honeycomb, que é uma colmeia que, além da gente trabalhar com um ângulo cutoff menor que 50, a gente pode minimizar também mais o ofuscamento com esse Honeycomb. O Honeycomb também está sendo desenvolvido pelo Interlight para que você possa utilizar nessa iluminação. O Sirius Eco, eu tenho ele com duas potências, 10 watts e 20 watts. Ele é eco porque vem de eco, de econômico, né? Ecológica pela utilização de menos material, então a gente tem menos material, tá? Mas ele tem a máxima eficácia do conjunto, tá? Ele mantém o design atemporal e equilibrado da linha Sirius. Então ele não tem o driver, por isso ele é eco, ele tem menos materiais, né? Mas ele é ideal para ambientes comerciais, residenciais, dentro da proposta da área de educação. Então a gente pode estar utilizando, Nos auditórios, nos auditórios pela potência, ter grande potência e os auditórios ter o pé direito bem alto, então ele adapta bem, né? Até para fazer cenários, né? Tu quer movimentar, então tu consegue com uma alta eficiência dar a luz do ambiente que precisa, fazendo esses movimentos. Porque hoje o auditório da escola não é só apenas auditório, é um lugar de eventos, um lugar de formatura, né? Então acontece muitas coisas dentro de um auditório das escolas hoje, né? E aí a gente consegue iluminar um pé direito bem maior, mas se você quiser iluminar um pé direito menor, a gente vai ter um produto da linha Sirius, que a gente chama de Sirius Home. Ele é um mini projetor, ele é menor que esse aqui, e a gente vai ter ele na potência de 6 watts e 8 watts. Tá? É uma extensão da linha, a linha só trabalhava com esses dois produtos, agora vem com a extensão do Sirius Home, que ele é pequenininho. Então tem um pé direito menor, a gente tem, desculpa, esse produto Baby, né, Eliane, para poder fazer um pé direito, no trilho eletrificado, super discreto, super bonito. Né? Falando em escolas, na sala dos professores, numa recepção, né? Na biblioteca. Então, a gente consegue, onde tem um pé direito mais baixo, utilizar esse tipo de produto. Então, dentro da mesma família, da mesma linha, né, de produtos, do mesmo conceito, a gente tem aplicações diferentes para cada área. Exatamente. Bom, Eliane,